Paz Senhor, amados, a paz Senhor a todos que seguem o canal. Espero que estejam todos bem, graças a Deus. Eu estou bem, graças a Deus. Eu quero, em primeiro lugar, dizer muito obrigado a todos vocês que têm seguido o canal. Agora, graças a Deus, estamos aí nos 162 subscritos. Para mim, isso é muito. Para mim, é algo mesmo de agradecer a Deus, de glorificar. E tenho visto que têm acompanhado as postagens, têm comentado, têm partilhado. E eu quero dizer muito obrigado a todos por isso. É um apoio muito grande, que Deus te abençoe ricamente. E peço que continuem a fazê-lo, porque é a palavra de Deus a ir adiante, é o seu evangelho a ir adiante. Eu gostaria de comentar uma coisa que tem sido, neste exato momento, nesta semana, nestes dias, o assunto do momento. O país parou para acompanhar isto e todo mundo comenta sobre isto nas redes sociais, em todos os lados, todas as pessoas estão a comentar acerca disto. E é o caso das dívidas ocultas. Sem dúvidas, o maior escândalo que houve no nosso país em termos de dívidas, em termos de finanças, e todo mundo tem comentado acerca disso, todo mundo tem falado, todo mundo dá a sua opinião, e o julgamento está a ser público, está todo mundo a ter acesso, todos nós conseguimos ver o que é que diz o juiz, como é que funciona o tribunal, o que é que diz o Ministério Público, o que é que dizem os acusados, os arguidos, os advogados, e temos momentos de comédia, por assim dizer, porque sempre que a outra pessoa sofrer, né, é comédia, sempre que a outra pessoa está a ser apertada, é comédia, e levanta-se o nosso senso de justiça também. Uau, eles roubaram muito, roubaram de facto. Eles fizeram isto, fizeram aquilo, eles merecem prisão, eles merecem pagar tudo, devolver os valores. Uau, tenha tanto dinheiro envolvido. Todos nós estamos ali e aquelas pessoas estão daquele lado a serem julgadas e tudo o resto. Eu queria vir e lembrar aos amados irmãos que um dia, não só aqueles homens, mas todos nós também estaremos diante de um tribunal. Um dia todos nós estaremos diante de um tribunal que não temos como escapar, não temos como fugir, não temos como evitar. Todos irão comparecer a este tribunal. A Bíblia fala de dois julgamentos principais. Fala de um julgamento chamado Tribunal de Cristo, segundo aos Coríntios 5:10, em que nós entendemos que este julgamento será um julgamento para os salvos, para os crentes, para aqueles que reconhecem e que têm o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Este será um julgamento que não será para a morte, será um julgamento em que nós seremos julgados pelas coisas que nós fizemos, tanto boas quanto más, eh, no corpo do Senhor, aquilo que nós fizemos eh, para o Senhor, com aquilo que Ele nos deu. E este julgamento nós percebemos que é um julgamento que é daí onde depois virá a questão do galardão, e é daí onde a Bíblia nos ensina isto, que há pessoas que terão um galardão muito grande, e etc, etc. Mas nós também percebemos que existe um outro julgamento, que este é o julgamento que todo aquele que não conhece ao Senhor vai passar. Que este é um julgamento que sim, a pessoa já entra lá num status de condenado. É como se fosse um julgamento que a pessoa entra para ser lembrado de por que é que ele está a ir para o inferno, por que é que ele está a ir para o lago de fogo e enxofre, que é o julgamento do grande trono branco. Eu tenho aqui a Bíblia ao meu lado e eu vou para lá. Apocalipse, o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 11, diz o seguinte: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Os mortos será o fim de todos nós, perder a vida um dia, envelhecer ou não ter tanta sorte assim de envelhecer, perder a vida ainda jovem. Os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Diferente destes que nós vemos sentados, a Bíblia fala de postos em pé. Então se abriram os livros,
Esta é a parte que a mim sempre me assusta e sempre me assustou quando eu li esta passagem. A Bíblia fala que abriram-se os livros. Que livros? Porque depois diz, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Nós sabemos que o livro da vida é aquele livro onde estão escritos os nomes das pessoas que são salvas. São aquelas pessoas que não irão à condenação eterna. E a Bíblia diz que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nós percebemos então que estes livros eram livros que tinham as ações de cada uma das pessoas. Nós temos todas as nossas ações registradas num livro, ou em livros, como a Bíblia diz. E isto é espantoso, considerando nós que Deus é omnisciente por definição, ele sabe tudo. Deus não se esquece, porque para Deus não existem eventos do passado, porque Deus é atemporal. Deus não está nem no passado, nem no presente, nem no futuro, porque onde Deus está não é medido por tempo. Deus não experimenta exatamente ontem e hoje. Nós é que experimentamos isso. A criação é que está dentro de um tempo. Deus não. Então, só por causa disso, por não haver passado, por não haver atrás e à frente para Deus, antes e depois, isto quer dizer que Deus não tem como se esquecer, não tem como alguma coisa ficar para trás, porque não existe antes e depois. Nós nos esquecemos de coisas quando elas ficam atrás, quando elas ficam no passado, já não temos memória delas, mas com Deus isto não acontece. Deus, por definição, não esquece. Mas ainda a Bíblia diz que ele, além de não esquecer, ele sabe tudo. Então ele tem conhecimento de tudo, ele não se esquece. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que todas as nossas atitudes, obras, estão escritas no livro. Que arrepiante é esta informação. A pessoa já não esquece. A pessoa sabe tudo, mas ainda assim a pessoa escreve, a pessoa registra. Entendemos que este registro, que esse escrever é mais para nós, para que nós próprios saibamos que Deus não está a inventar coisas da sua cabeça. Ele vai dizer, não, isto eu não estou a inventar. Talvez você poderia pensar que tem alguma coisa contra mim, o Senhor Deus, isso não aconteceu. Ele vai dizer, não, está escrito nos livros. Está escrito que você fez isto. Se você não acredita em mim como nunca acreditou, e eu sabia que você nunca acredita em mim, então eu decidi que eu vou escrever em livros tudo aquilo que você fez. E aqui está tudo aquilo que você fez. E todos foram julgados. E todos seremos julgados. E todos serão julgados. É engraçado que neste processo todo, uma das coisas que nos trouxe espanto, que nos trouxe admiração, foi quando um dos arguidos foi questionado. O que é que o senhor fez com o valor que recebeu? Um valor muito grande. Um valor que até é difícil nós colocarmos ele na nossa moeda, no metical. É um valor extremamente alto. E ele disse, eu não me lembro do que fiz. Não me lembro. E todos nós achamos aquilo. Uns acharam piada, outros acharam revoltante, mas todo mundo apenas se questionava como é que alguém com aquele valor todo diz que se esqueceu. E depois quando o assunto vai desenrolando, ele diz que não, eu comprei caros, eu fiz isto, eu fiz aquilo, e todos nós dizíamos, uau, ele teve todo aquele dinheiro e gastou com futilidades. Ele teve tudo aquilo e gastou com futilidades. Jesus Cristo nos diz uma coisa muito importante sobre o julgamento hipócrita. Não estou a acusar ninguém de hipócrita, mas é uma coisa que nós muitas das vezes fazemos. Jesus disse em Mateus 7, capítulo 1, versículos 1, 2 e em seguida: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que vocês julgarem, vão julgar a vocês. O que isso quer dizer? A mesma medida que a gente aplica para julgar o outro, a mesma rigorosidade, a mesma criteriosidade será usada para conosco. E nós estamos deste lado e estamos aqui a perguntar o que você fez com aquele valor que foi dado? Não me lembro. Como é que alguém que recebeu um valor tão grande não se lembra do que fez? Eu gastei com carros, comprei casas, comprei isto. Quer dizer que você ganhou aquele dinheiro todo
e gastou simplesmente com casas, com carros. Foi isso que você fez. E esta mesma rigorosidade será aplicada a nós. E Deus vai nos perguntar: o que é que você fez? Não com todo o dinheiro ou com todos os bens que você roubou, mas com todos os bens que eu te dei. Qual foi o primeiro bem que Deus nos deu? A vida. E Deus vai lhe perguntar: o que é que você fez com a vida que eu te dei? E aqui, amados irmãos, ai de nós que já temos, como eu, 25 anos, daqui a nada, se Deus quiser, 26. O que é que você fez com os 26 anos de vida que você teve? Ok, até os 5, 10 era criança, mas daí adiante, o que é que você fez com esses anos de vida todos que eu lhe dei? O que é que você fez com cada dia que eu lhe dei? O que é que você fez com cada domingo que você teve? Com cada sábado? Com cada segunda-feira? O que é que você fez com a saúde que eu lhe dei? A saúde que eu lhe dei, a juventude que eu lhe dei, o que é que você fez com isso? O que é que você fez com a família que eu lhe dei? A família que eu lhe ofereci, que eu lhe permiti estar, que eu lhe permiti iniciar quando você se casou. O que é que você fez com essa família? O que é que você fez com as posses que eu te permiti ter, com o dinheiro que eu permiti que tu tivesses? Você tem apenas 25 anos, mas recebe 50 mil meticais. O que é que você fez com aquele valor? E quando eu permiti que o seu salário subisse, o que é que você fez? O que é que você fez com aqueles 70 mil meticais? Com aqueles 100 mil meticais? Ah, você achava que era só você? Era só o seu crescimento? O que é que você fez com tudo aquilo? As mesmas perguntas que nós estamos a fazer. E a nossa resposta será a mesma. Não me lembro. E mais um pouco. Eu comprei carros para mim. Eu comprei uma casa. Depois comprei outra e aluguei esta que eu estava. E eu depois levei os meus filhos, pus eles nas escolas, nas melhores escolas. Eu comprava sempre, pagava DSTV, Zap, passando a publicidade. Eu pagava Netflix para eles. Eu levava eles ao cinema, ao teatro. Ah, são essas respostas que nós vamos dar, porque é isso que a gente faz com as nossas posses. É isso que a gente faz com as nossas posses. Aquilo que nós estamos a dizer que é futilidade, que aquelas outras pessoas fizeram, é o que nós estamos a fazer com as nossas posses. A diferença é que a nossa posse não é roubada, nem desviada do Estado quanto a deles, mas a nossa posse também não é nossa, no sentido de que foi-nos confiado isso, Deus nos deu. A Bíblia fala-nos em Mateus 25, de 15 a 22, Jesus está a contar a parábola dos talentos. Um senhor deu 5 talentos a um servo, 2 ao outro, um ao outro. Este de 5 granjeou mais 5, o de 2 granjeou mais 2. Este que tinha um enterrou, escondeu o seu talento. O que é que você tem feito com o seu talento, com os seus talentos? Você que foi dado o talento de cantar, de louvar, o que é que você tem feito com esse talento? Você escondeu? Ou se calhar você está a cantar, mas para outras pessoas, para glorificar a si mesmo, para conquistar mulheres, para conquistar homens, para seduzir pessoas. O que é que você tem feito com tudo isso? O que é que você tem feito com o tempo que eu lhe dei? Deus nos deu tempo. Há pessoas que têm menos tempo que as outras, há pessoas que são mais avantajadas na questão do tempo. Não estou a falar de questões de gestão de tempo, estou a falar de tempo mesmo. Tem pessoas que saem do trabalho às 15 todos os dias, tem pessoas que têm a possibilidade de trabalhar em modelos ou em modalidades que facilitam, que eles dão mesmo muito tempo. O que você fez com todo esse tempo que eu lhe dei? O que você fez? A Bíblia nos diz em Lucas 12, capítulo 2, que não existe nada oculto que não será revelado. Todas as coisas que nós andamos a esconder, pensando que estamos a esconder de Deus, que estamos a esconder dos irmãos, estamos a esconder da sociedade, será revelado um dia. Tudo será revelado. E nem adianta esconder coisas a nós, na verdade, ou esconder coisas aos irmãos, porque Deus vê. Deus vê a todo momento. E está sendo escrito naqueles livros que nós lemos aqui no início.
nós também um dia estaremos diante de um tribunal e vamos enfrentar um juiz que não se deixa ludibriar. E pior, nós não teremos nenhuma defesa contra nós, a nosso favor. Não teremos advogados naquele momento. Por quê? Porque negamos um advogado na altura que poderíamos ter um advogado. Dissemos que nós não acreditávamos nele. E é impressionante. Você vai ser julgado, você é oferecido um advogado que vai te livrar-te dessa situação e você diz: eu não acredito neste advogado. No único advogado que você tem. Era sábio, é inteligente, que se você não acredita pelas coisas que ouviu ou que viu, pelo menos por um raciocínio lógico de probabilidade, o custo de você estar errado, de você acreditar que Deus não existe e ele existir é muito alto. É mais fácil até você dizer que não, eu prefiro de facto acreditar que Deus existe e buscar argumentos e buscar provas para que me mostrem que Deus existe, porque melhor é eu acreditar que Deus existe e no final, de facto, se esse tal Deus existe, no final ele me receber no seu reino e eu viver eternamente bem, do que eu não acreditar e depois provar-se que este Deus existia, que tudo isto que estes crentes, que esta cambada de gente, como dizemos, falava, era verdade. Porque aí você já não vai encontrar aquele que morreu na cruz, você não vai encontrar aquele que desceu aqui na terra, viveu humildemente, você vai encontrar o Rei dos Reis como teu adversário. Naquele momento não será Satanás, não será diabo teu adversário. Estes apelidos, diabo, Satanás, significam adversário, acusador. A pessoa que te estará a acusar naquele momento, a pessoa que será contrária, será teu adversário naquele momento, será o próprio Deus. Ninguém escapa de Deus. Agora, um dos acusadores, como a Bíblia diz, é Satanás, o principal acusador, o principal adversário dos homens, é aquele que nos acusa, e Cristo é aquele que nos defende. Mas naquele dia, o próprio diabo também será um dos réus. Porque a Bíblia diz que o diabo e seus anjos, o inferno, será lançado no lago de fogo e enxofre, junto com todos aqueles que não acreditaram nele, com todos aqueles que lhe rejeitaram, todos aqueles que foram ao tribunal e disseram: não, 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 eu prefiro, não acredito neste juiz. Houve uma festa nos tempos antigos, deixa só ir para lá, Daniel, capítulo 5. Este foi o último rei na Babilônia. O último rei na Babilônia. Ele fez uma festa, convidou 1000 pessoas que estavam ali. Esse tipo de festas, todo o pessoal do reino tinha que participar, todo mundo tinha que estar. Era uma falta de respeito tremenda, não ir, até podia ter consequências. Mas mesmo assim, pessoas como Daniel não foram. Disseram: não, nós não vamos. Daniel não estava lá. E eles estão ali em orgias. Aquelas festas eram festas que duravam muitos dias. As pessoas comiam tanto, que quando já estavam saciadas, saíam, induziam o próprio vômito para poder ter espaço na barriga para voltar e comer mais. Bebiam, 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 faziam a mesma coisa. Iam, induziam o vômito para poder voltar a beber. As pessoas tinham orgias sexuais naquele lugar, contratava-se prostitutas, prostitutas para o rei, prostitutas para toda a gente. Toda a gente ficava louca, o próprio rei ficava louco. Era um dos únicos momentos que se via o rei totalmente louco, como a gente diz, pedrado, totalmente embriagado. E as pessoas estavam naquele ambiente, a festejar, a celebrar seus assuntos, a fazerem seus sacrifícios. Existia um Deus que era o Deus do vinho, a adorarem este Deus do vinho, a adorarem suas divindades naquele lugar, o Deus da lua. O nome deste rei era Belsazar. Belsazar significa aquele a quem o Deus lua guarda, aquele a quem Bel guarda. E estava todo mundo ali, festa, festa, festa. Quando num determinado momento este rei decide dizer aos seus servos: vão lá buscar aqueles utensílios
que Nabucodonosor, meu pai, não pai necessariamente biológico, porque naqueles tempos qualquer ancestral era considerado pai, assim como disse que Jesus é filho de Davi, mas ele não é filho biológico de Davi. Nabucodonosor também não era o pai biológico de Belsazar, Nabucodonosor estava mais atrás. O pai deste chamava-se Nabonido. E ele diz: vão lá buscar aqueles utensílios que tiraram da casa do Senhor. Foram buscar as taças que se usavam na casa do Senhor, na casa de Deus, as taças de ouro, e começaram a beber naquelas taças, a blasfemarem, a sacoarem de Deus. E nesse momento Deus decidiu dar um basta na festa, e Deus diz assim: aparece uma mão a escrever na parede. E a escrever ali com letras de fogo, e o momento foi um momento muito misterioso, muito sombrio. Mandaram chamar a todos os sábios, nenhum dos sábios conseguia dizer o que tinha lá, que estava escrito. Chamaram Daniel, e Daniel chegou e viu. E as escritas configuravam 4 palavras, que eram 4 palavras que por acaso estavam ali na linguagem que eles falavam naquele momento. Que era, conforme vemos no versículo 25, Mene, Mene, Tekel e Parsim. É engraçado que essas palavras, elas, cada uma delas significava uma coisa na língua deles, e o próprio rei sabia. O que é que significa Mene? Mene significa número ou contar. Número ou contar, né? Ou conta. Então, conta, conta, Mene, Mene. Tekel significa medida, peso, balança. E Parsim é o plural de Peres. Parsim significa divisão, divisões. Então, contado, contado, ou número, número. Depois peso, peso, ou medida, medida, ou balança, balança. E Parsim, no fim, divisão. Naquele tempo, os próprios magos da altura tinham uma forma de codificar imagens que apareciam assim, ou textos que apareciam assim, que só tinham palavras assim diferentes, e eles tinham uma estratégia que faziam para fazer uma frase. E neste momento, o profeta Daniel, ele usa dessa mesma estratégia e ele diz o que significa. Ele pega na no Mene, que significa número, ou contar, ele diz: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Um dia nós vamos também encarar este Mene. Um dia Deus vai contar os nossos dias, Deus vai contar a nossa vida, Deus vai contar os nossos dias e vai dar cabo deles. Os nossos dias vão acabar. E depois há o Pérez, que este é o mais agressivo. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Imagina Deus dizendo para nós: eu te pesei na balança e tu foste achado em falta. E infelizmente, se você não está em Cristo, você está nessa condição. O Parzim depois dizia mesmo a respeito àquele momento: o teu reino foi dividido e será entregue aos Medos e Persas. Engraçado que foi naquele mesmo dia que o rei Ciro e Dário invadiram Babilônia e encontraram eles todos bêbados, tanto que conseguiram entrar na cidade subterraneamente e tomaram a cidade assim mesmo, sem luta, sem guerra, sem nada. Estavam eles todos tão bêbados que nem condições tinham para lutar. E é isto que vai acontecer se você não se render ao Senhor Jesus. A única forma que você tem de escapar da ira por vir, da ira futura, é pelo seu Filho Jesus. E é esta advertência que eu quero deixar para você. Creia no Senhor Jesus Cristo. Aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele é o único que tem o poder para tirar os seus pecados. Aqueles livros em que está escrito tudo aquilo que você está a fazer de pecaminoso, o único que tem o poder de apagar aquilo, de rasgar a cédula que te é contrária, é o Senhor Jesus Cristo. O único que pode ser o teu advogado é o Senhor Jesus Cristo. O único que pode te conceder a entrada na vida eterna, te dar vida eterna, te tirar da condenação eterna, é Jesus Cristo. Venha Jesus.
E eu gostaria de terminar assim. Eclesiastes 12, versículos 13 a 14, o fim do livro. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus já trazerá juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas ou quer sejam más. Que Deus possa abençoar a todos vocês, amados irmãos. Partilhem esse vídeo com alguém e que Deus nos guarde nesses últimos dias, que nós notamos a sua vinda cada vez mais próxima. Que Deus possa guardar a todos vocês. Um abraço e deixem estar o vosso parecer e o vosso feedback nos comentários, que eu vou responder a todos com muito gosto. Um abraço a todos, Deus abençoe.